Nesse vídeo vamos ver como foram as questões da prova da primeira fase da 14ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Essa prova de 30 questões começou aqui com um textinho sobre a gripe espanhola, uma pandemia de gripe que teve no ano de 1918, e essa prova aqui foi aplicada no ano de 2018, portanto, quando completava o centenário dessa pandemia. Enfim, essa pandemia foi provocada pelo vírus influenza H1N1, um vírus de RNA, de transmissão por vias aéreas, causador das gripes que a gente está acostumado aí, né? E um dado aqui assustador, né? Essa pandemia, acredita-se que entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram, né? Então, essa foi uma pandemia grave, realmente. Bom, então a gente espera que vão ter algumas questões aqui sobre virologia, né? Vamos dar uma olhadinha. A questão 1 começa aqui falando sobre a importância das vacinas, né? A vacinação aí ajudando a controlar cenários pandêmicos, né? Ajudando aí todo ano, a gente sabe que tem a vacinação contra a gripe, que é justamente para evitar, né, que os pequenos surtos, né, de gripe que acontecem anualmente se transformem numa pandemia global. Bom, e especificamente numa vacina você não esperaria encontrar anticorpos, né? Você não esperaria encontrar anticorpos, uma vez que anticorpos você espera encontrar no soro, uma discussão que a gente já teve aí em provas anteriores. Você pode fazer vacinas, né, com antígenos específicos, né, componentes virais, ah, vírus inativados, né, vírus enfraquecidos, linhagens menos virulentas do vírus, e também outros patógenos, né, que possam servir ali como antígeno para estimular determinada imunidade. E, inclusive, também vacinas com ácido nucleico, né, vacinas de RNA, como a gente viu agora no exemplo recente, né, com a pandemia de Covid, que foi também controlada com a vacinação, né, diversas vacinas que foram criadas ali com RNA do vírus, né, uma tecnologia recente, nunca tinha sido aplicado em humanos e foi um sucesso. A questão 2 que fala dos vírus, né, estando ali no limiar entre o ser vivo e a matéria bruta, e uma característica que, enfim, que relacionaria, né, que uma característica comum entre vírus e seres vivos, né, que a gente poderia citar, vamos ver aqui. O gabarito foi letra D, capacidade de reprodução, e claro que a gente tem que refletir, né, como se dá a reprodução de um ser vivo, enfim, uma reprodução assexuada, sexuada, né, toda a complexidade dos mecanismos de reprodução dos seres vivos. E o vírus, ele sim, ele pode se reproduzir no momento que ele está dentro de uma célula de um hospedeiro, né? Então ele está ali dentro da célula, ele vai se utilizar, né, de alguns componentes da maquinaria intracelular para fazer a replicação de seu genoma e a construção ali de alguns componentes estruturais, né, como capsídeo, etc. E sim, a gente pode chamar isso de reprodução, né? Embora a gente tenha que sempre ter em mente que é uma reprodução específica, diferente do que a gente está acostumado com seres vivos. E sobre o genoma viral, eu já falei que o vírus influenza é um vírus de RNA, né? Enfim, em 2005, pesquisadores anunciaram ter determinado o sequenciamento genético desse vírus, né? Que causou essa pandemia. Aí eles dão alguns detalhes aqui. Bom, nesse sequenciamento não foram encontrados nucleotídeos contendo. Aqui a gente tem que pensar, se é um vírus de RNA, no genoma dele você não vai encontrar o quê? Timinas, né? Porque o RNA vai conter ali, via de regra, uracilas. E o DNA vai conter, via de regra, timinas. E só para dar uma noção da complexidade, embora raro, a presença de uracila no DNA ainda é mais comum do que a de timina no RNA, porque a presença de timina no RNA, considerando que o RNA é uma sequência, né, de ácido nucleico que vai eventualmente para o citossol, e lá no citossol ela fica exposta a condições que são super agressivas, e a timina ela é muito mais sensível que a uracila. Estou explicando aqui de forma bem resumida, mas tem bastante literatura sobre isso, e o fato é que, para a existência da timina na molécula, o ambiente nuclear, né, dentro do núcleo, é mais seguro e mais adequado, enquanto que no citossol a uracila ela consegue, né, ficar, porque ela tem uma estabilidade maior. Essa é uma explicação, né, superficial sobre por que o RNA contém, via de regra, a uracila e o DNA, via de regra, a timina. Bom, tá aqui um artigo, né, falando sobre o sequenciamento do genoma desse vírus, e eu quero mostrar apenas uma curiosidade aqui nesse artigo, que não tem nem relação lá. Bom, tem relação com a questão, claro que tem, mas é mais uma curiosidade assim. Eles sequenciaram genes, né, de proteínas não estruturais, SNS significa isso. O que eu quero mostrar de interessante aqui é justamente as sequências. Repara quantas timinas tem aqui, né? E como é que você explicaria, por exemplo, a presença de timinas nessa sequência tirada de um vírus de RNA? Você pode pausar o vídeo e refletir um pouco sobre isso. Mas a resposta é bem simples, embora talvez não seja intuitiva, mas ela é simples e está na metodologia. Eles fazem, né, a extração do RNA viral, fazem uma PCR do tipo com transcriptase reversa, né, ou seja, transformam o RNA em DNA e fazem o sequenciamento do DNA produto desse PCR com transcriptase reversa, né, do RNA extraído do vírus, entendeu? Eles pegam o RNA, transformam em DNA com essa PCR-RT, né, e depois sequenciam o DNA. Por isso que na sequência você vai ver ali de Minas, né? Porque isso aqui foi um DNA sequenciado a partir do RNA viral. Só isso, achei que era curioso. E a questão 4 ela fala o seguinte: no começo, né, de cenários ali pandêmicos, geralmente, né, para alguns vírus você vai observar mais casos de letalidade no começo da pandemia do que depois, né? Posteriormente, conforme o tempo vai passando, os casos letais vão, em alguns casos, né, vão diminuindo.
E como é que a gente poderia explicar a diminuição da letalidade de um determinado patógeno, de um determinado vírus, por exemplo, ao longo do tempo? O primeiro do contato daquele vírus com o ser humano, por exemplo, é super letal, várias pessoas morrem. Depois, com o tempo, os casos vão ficando menos letais. A gente pode pensar aqui numa coevolução parasita-hospedeiro, que é uma coisa muito louca porque a gente está falando de um ser que nem é um ser vivo propriamente dito, né? É um, enfim, é uma partícula ali com algumas características, né? De seres vivos, como por exemplo o ácido nucleico. Mas é interessante, né? Para você evoluir, você não precisa estar necessariamente vivo, você precisa ter um DNA e ter contato eventualmente com células, com seres vivos, né? Os vírus, eles ensinam isso pra gente. Você só precisa ter um ácido nucleico. Eu acho que eu falei DNA ainda agora, né? Você só precisa ter um ácido. Para evoluir, você só precisa ter um ácido nucleico e eventualmente interagir com seres vivos. Isso já seria suficiente para você evoluir. Portanto, vírus, embora não sejam seres vivos, mas eles evoluem porque têm ácido nucleico e interagem com seres vivos, no caso, por exemplo, nós, né? E nessa coevolução vão sendo selecionadas linhagens menos virulentas, por quê? Se você é um vírus muito virulento, muito agressivo, você mata seu hospedeiro rápido e você diminui as chances de que aquele hospedeiro, enfim, transmita você é o vírus, né? Para outras pessoas. Enquanto que um vírus que mata menos o hospedeiro dele, ou até mesmo não mata, ele dá mais chance, né, daquele hospedeiro, enfim, trafegar por aí e disseminar aquele vírus pela sociedade, né, pelo ambiente, e por aí vai. Essa que é a ideia, mais ou menos. A questão 5 disse o seguinte: nos recentes casos de febre amarela no Brasil, parte da população atacou diversas espécies de macacos por acreditar que eles seriam a origem da doença. Nessa doença, os macacos podem ser classificados como. Aqui o Gabreto foi hospedeiro e tá correto. A gente poderia também pensar aqui nos macacos fazendo a vez aqui de um reservatório, né? Diversos animais aí meio silvestre fazem ali a função, né, de reservatório de determinado vírus ou determinado patógeno. Os vírus, se eles ficassem inertes no ambiente, eventualmente eles iriam perder a atividade e iriam, enfim, se desintegrar, né? Mas tendo um reservatório, um animal vivo que mantém o vírus em atividade, em circulação, ele consegue, então, muitas vezes, durar mais tempo, né, na natureza. Enfim. E, de novo, a gente pode pensar que nessa interação, né, tá rolando ali a evolução, então, em determinado momento, o vírus pode estar mais agressivo e entrar em contato com o ser humano e causar uma pandemia mais grave. Ele pode também entrar em contato com o ser humano numa linhagem bem inofensiva e nem sequer causar sintomas nas pessoas. Enfim. Para as questões 6 a 9, eles colocaram aqui a música Tropicana de Alceu Valença, que tem aqui alguns termos interessantes, né? Manga rosa, melão maduro, saputi, juá, jabuticaba, enfim, falando aqui, né, de frutos e plantas. Enfim. Vem me desfrutar. Enfim, a questão 6 fala aqui sobre a manga. Mangífera indica, uma das espécies, né? Uma planta diploide com 40 cromossomos. O número 2N dela, 40 cromossomos. Ou seja, ela tem 20 cromossomos, né? Duplicados, 2N, diploide. Ok, o número esperado de cromossomos em seu pólen, que é uma estrutura haploide, certo? Portanto, teria metade disso aqui, 20, né? No caule, que é uma estrutura diploide, portanto, teria 40. E endosperma. Endosperma e angiospermas é um tecido triploide, né? Aí dupla fecundação, vocês já devem ter estudado isso nessa altura. Se vocês estão acompanhando a série, né? Eu já falei sobre isso várias vezes. Enfim. Então, isso aqui é uma estrutura haploide, diploide e triploide. Portanto, 20, 40, 60. Qualquer alternativa aqui que tenha essa, acho que é a A, né? Seria então a correta. A questão 7 é uma questão sacana que provavelmente pegou muita gente ali, enfim, despercebido, né? Aquele pessoal distraído que não presta muita atenção, que não reflete na questão. E até mesmo algumas pessoas, né? Que, enfim, pensaram errado, né? Porque pode acontecer também. A cor rosa da manga, imagina que ela seja determinada por um gene autossômico dominante. Isso aqui é um hipotético, tá? Autossômico dominante rosa. E a cor amarela por um gene recessivo, tá? Por um alelo recessivo, melhor dizendo. É um gene que determina a cor da manga, o alelo dominante rosa, o alelo recessivo amarelo. Pois bem, na fecundação de uma planta feminina, uma fêmea homozigota para a cor amarela, então ela é azinho, por um pólen oriundo de uma planta rosa homozigota, então tem que ser azão, e espera-se encontrar frutos de cor. Eu fiz um esqueminha aqui só pra ficar divertido. Ó, uma mangueira, né, que tivesse frutos cor rosa, ela poderia ser tanto homozigota dominante quanto heterozigota, né? Porque o alelo dominante vai se expressar, certo? Então ela teria frutos rosa. Se você chegasse numa mangueira que tivesse frutos amarelo, ela necessariamente é azinho. Quando você cruza, né, um indivíduo azão com um indivíduo azinho, você vai ter toda a prole, os embriões que vão surgir desse cruzamento, rosas, porque eles vão ter um alelo dominante, certo? Então todos eles dariam, né, origem a plantas com frutos rosa. Entretanto, o que a questão está perguntando não é e pode até não ter ficado muito claro isso lá na questão, né? Mas o que ela está perguntando é a cor do fruto da árvore mãe, né? O fruto da árvore mãe é amarelo. Repara que aqui eu coloquei as sementinhas, né? Isso aqui são sementes, os genótipos para cor rosa, mas o envoltório, né? No caso, o ovário, né? O fruto da semente, amarelo.
Aqui a pegadinha estaria que a pessoa teria que concluir que esse frutos de cor aqui, encontrar frutos, seria na árvore mãe, né? Na fêmea que foi fecundada. E não os frutos da prole, no caso. Pode ser um pouco confuso isso aqui? Talvez realmente possa ter uma confusãozinha aqui, né? Por isso que eu falei que é uma questão sacana que, enfim. Mas então, assim, que fique claro, na prole, todos os frutos, né, dariam fruto cor rosa. Mas a árvore mãe, que tem um genótipo ali amarelo, ela seria somente amarelos. Questão 8. O mel de uruçu, produzido por abelhas nativas, destaca-se pelo sabor açucarado. É o principal componente de sua composição, tem como principal função no organismo humano uma função energética. Repara que eles deram todas as dicas aqui, né? Mel, açucarado, né? O açúcar. Enfim, acho que dava. Essa aqui era uma questão honestamente fácil. O açúcar, né? A glicose, né? Tendo ali um papel primordial ali no nosso metabolismo energético, né? Para a gente produzir ATP. Embora, claro, possa ter também funções ali estruturais, né? Outras funções orgânicas de reserva. Mas aqui ela está perguntando na principal função. Quando a gente pensa em glicose, a gente pensa logo na função energética da produção de ATP. A questão 9 falou sobre melanina, enfim, a pele morena, né? A melanócitos, né, com bastante melanina. A pele morena, com bastante melanócitos, com bastante melanina dentro, traz vantagem adaptativa nos trópicos, uma vez que, bom, ela vai proteger, né, o indivíduo que tem mais melanina contra raios ultravioleta. Os povos originários ali das regiões, né, equatoriais, da África, por exemplo, têm a pele bem negra, porque lá é uma região que, assim, recebe sol a pino, certo? E ao longo da evolução, né, os povos, né, os indivíduos que habitavam essas regiões mais próximos ali do trópico do Equador, tiveram adaptações para se proteger desses raios ultravioletas que são super violentos nessa região do planeta. Conforme você vai indo para as latitudes superiores, né, lá para a Europa, enfim, até mesmo mais acima, você vai tendo, na verdade, que ter menos melanina para você poder ter um aproveitamento melhor da luz do sol que chega, porque a gente sabe, né, da relação do sol com a vitamina D e tudo mais. Isso é um tema bem interessante para se aprofundar, para se estudar. Agora, tenha em mente, quanto mais melanina na sua pele, menos ativação da vitamina D, mais sol você precisa, certo? Para ativar a vitamina D. Porque você vai ter uma pele super protegida contra justamente essa interação com os raios do sol. E a letra E fala sobre diminuir a necessidade de pelos protetores. É bem verdade que pelos podem sim promover ali alguma proteção contra raios ultravioleta. Os pelos também muito associados com termorregulação, né? Então, assim, a história, né, sobre por que o ser humano é um ser pelado, né, sem pelos, enquanto outros primatas têm pelos no corpo, é também uma leitura super interessante de se fazer. Embora, claro, tudo isso seja especulativo, porque quando a gente pensa em história evolutiva, né, a gente sempre tem que especular, né, buscar sentido no que aconteceu na natureza. Particularmente, eu concordo com o Gabarito que, primariamente, assim, eu pensaria logo na questão dos raios ultravioleta, a melanina, né? A questão 10 é aquele tipo de questão que testa se você está prestando atenção na prova, né? Ela diz aqui, ó, manga, sapoti, juá e uruçu possuem em comum a seguinte característica. Assim, a pessoa sabe, né? Manga, sapoti e juá são plantas, eu acho até bem conhecidas, né, no território nacional. Talvez o uruçu fosse aqui, enfim, o que seria menos conhecido pelo público geral, né? Enfim, a pessoa poderia inferir que o uruçu se tratava também de uma planta, uma vez que os três primeiros exemplos dados foram plantas, né? Só que se você prestou atenção na 8, ela diz o mel de uruçu, colocando aqui, né, como é produzido por abelhas. Então, assim, o uruçu é uma espécie, é um nome, né, vulgar de espécies de abelhas. Então, a pessoa teria que perceber que o uruçu é um animal e o que tem de comum entre um animal e algumas espécies de planta. Bom, todos eles produzem gametas, né? Repara aqui, cloroplastos é uma característica exclusiva de plantas. Então, assim, se fossem todas plantas, cloroplastos seria uma alternativa viável. Mas celulose também seria. Então você teria aqui um conflito entre alternativas, né? Logo, a questão teria que ter sido anulada se todos eles fossem plantas. Bom, um sitezinho aqui com algumas informações sobre a abelha uruçu. Só pra dar uma olhadinha na foto, né? Só. Abelhinha, né? Claro, são várias espécies de abelha que podem ser chamadas de uruçu, né? É um nome vulgar, como eu falei. Então, assim, não se espantem que muitas delas sejam diferentes das outras. Mas, enfim. Questões 11 a 13 tem aqui um textinho sobre o filme A Forma da Água. Enfim, nesse filme tem aqui uma criatura humanoide, né? Que parece que tem ali algumas características interessantes. Questão 11. A criatura aquática do filme possui membranas interdigitais entre os dedos que facilitam sua natação. A espécie humana possui essas membranas ao longo do desenvolvimento embrionário, e como muitos vertebrados acontece também, né? Elas regridem devido à atividade de enzimas presentes no lisossomo. Essa questão aqui é um pouco complexa. E para a pessoa admirar a complexidade dela, a pessoa realmente tem que se aprofundar em leituras muito complicadas, né? Porque isso aqui é uma coisa. Tem uma discussão ampla sobre o papel dos lisossomos na apoptose. E por que eu estou falando de apoptose? Vamos para livros agora. O livro de embriologia, como por exemplo Larson, capítulo 20, Desenvolvimento dos membros, aqui vai falar justamente sobre esse período de formação dos dedos, por exemplo. Então aqui, ó, os raios digitais aparecem na placa da mão durante a sexta semana. Bom, sétima semana, um processo de morte celular programada, interessante, né? Apoptose. Ocorre entre os raios, levando à separação dos dedos das mãos e dos pés.
Ou seja, essa regressão da membrana, né, das membranas interdigitais acontece por apoptose. Aqui um esqueminha, né, das semanas, dos dias, né, 33 dias, 37 dias, 38 dias. Repara que aqui já vai começando a formar aqui uns primórdios, né? E eventualmente ali por volta de 47 dias, ó, já formou ali os dedinhos, né? Repara que uma membrana que tinha aqui antes, né? Ela vai se desfazendo e os dedinhos, né, as falanges vão ficando ali destacadas e eventualmente você tem a mãozinha formada. Então aqui é o mesmo esqueminha agora um pouco mais de perto, especificamente nessa parte aqui, ó, né? A gente vê a regressão da membrana interdigital. Aqui embaixo vai falar sobre um processo de morte celular programada, 38º dia, né? Por apoptose entre os raios digitais, vai esculpindo gradualmente os raios digitais a partir da placa digital. Enfim, eventualmente você tem ali dedinhos. Quando tudo acontece normalmente, né? Existem diversos problemas de desenvolvimento que a pessoa tem ali mãos e pés mal formados. Ah, mas lá no Larson ele não explica a apoptose direito. Eu quero saber tudo sobre a apoptose. Você vem pro Albert, Biologia Molecular da Célula, capítulo 18, Morte Celular. Eu já mostrei esse capítulo aqui em diversos vídeos anteriores. Aqui ele vai falar tudo sobre a apoptose, no nível do detalhe, assim, daquela coisa que você fala, pra que eu tô aprendendo isso? Então aqui, por exemplo, o mesmo processo que acontece na nossa mão, né? Acontece também na mão de sapinhos, por exemplo. Na verdade, são camundongos, né? Esse sapo. Na patinha de camundongos, né? Formando ali os dedos, né? A partir da regressão da membrana interdigital. E a primeira coisa que você percebe quando você termina de ler esse capítulo é o quão pouco ele fala sobre lisossomos. Talvez eu acho que a palavra nem lisossomos nem aparece aqui. Ele vai falar muito sobre isso aqui, ó, caspases, né, cascatas proteolíticas mediadas por proteínas caspases. Isso aqui sendo então assim eventos que realmente têm ali uma função determinística na apoptose. Eu não tenho condição e nem tempo de explicar isso aqui, mas basicamente a célula recebe um sinal. Isso aqui é uma das vias, tá? Um sinal apoptótico, caspase iniciadora, alguma coisa que acontece ali que ativa ela, então a caspase é executora ativa, bum, apoptose. É muito complexo isso aqui, tem que realmente pegar e ler. E claro, as vias da apoptose são as vias extrínsecas, né? Ativadas ali por receptores de morte na superfície celular, e tem também a via intrínseca que tem ali a participação das mitocôndrias. Aqui, ó, a via intrínseca da apoptose depende de mitocôndrias. Tá, mas e os lisossomos? Onde é que entram nisso? Aí é que tá. Existe muita discussão ainda sobre a real participação dos lisossomos na apoptose. É uma coisa que ainda está em amplo debate. Pelo menos até onde eu sei, até onde eu fui capaz de reconhecer na literatura, né? Então, por exemplo, eu tenho esse texto aqui que fala da participação dos lisossomos sim na apoptose, mas coloca a participação deles de uma forma bem discreta. Claro que ele faz uma discussão super densa aqui, né? Eu tô pegando apenas pontos principais. Enfim, as proteases, os lisossomos, né? Tem ali importância, né, em diversos... porque tem diversas formas digamos assim, destruição celular, né? Você vai ter a apoptose, que é a morte programada, você vai ter a autofagia, que é quando os lisossomos ali atuam, né? Digerindo componentes intracelulares. E, enfim, vai ter também a necrose celular, que aí já é mais violenta, né? Porque libera ali diversos componentes, enfim, nos tecidos, enfim, tem ali diversas implicações fisiológicas. Lisossomos e catepsinas são absolutamente requeridas para autofagia e também para necrose, né? Mas a importância deles para progressão apoptótica parece mais limitada. O que eu tô falando, eu tô pegando pontos principais aqui. Quem quiser ler vai estar o link na descrição. E tem esse outro texto aqui onde eles colocam o lisossomo assim como, enfim, um ator bem mais ativo, né? Na apoptose. Lisossomos são organelas especiais, né, para reciclagem de proteínas, enfim, estão envolvidos ali em diversos processos de autofagia. Entretanto, tem se tornado evidente, né, que os lisossomos também têm um importante papel ali na progressão da apoptose. Enfim, claro, cada um aqui vai estar olhando sobre uma perspectiva, né, enfim, de determinados processos. Mas eu estou mostrando especificamente esses dois textos para mostrar assim como que existe assim, né, esse embate, né, e claro que é necessário, né, a pessoa se aprofundar e ainda tem muita pesquisa sendo feita em relação a isso. Eu deixo aqui por alto, né, que eu acho que a questão ali ela colocou lisossomos numa questão assim que pra mim eles colocaram de forma muito rasa uma coisa que na verdade não é tão simples assim. Mas pelo menos a gente pode derivar disso que sim, os lisossomos participam da apoptose, se mais ou menos intensamente, né, fica aí vamos ver as cenas do próximo capítulo. A questão 12 fala aqui sobre humanoides aquáticos, né, criaturas de filmes, né, criaturas extraordinárias de filmes. E digamos que essas características, né, de humanoides aquáticos tenham surgido por conta de uma pressão do meio, levando essas pessoas, né, a terem que se adaptar a respirar embaixo d'água. Isso parece as ideias de Lamarck, né, do ambiente provocando, né, modificações no indivíduo, e é aquela velha dialética da evolução, né, Lamarck, o ambiente provocando a mutação, e Darwin, o ambiente selecionando uma coisa que surge lá, embora Darwin não soubesse explicar muito bem como, mas hoje em dia a gente sabe, né, mutações, e o ambiente selecionando aquilo que está mais adaptado para um determinado momento, numa determinada circunstância. Então, se o mundo tivesse agora um dilúvio e todo mundo ficasse embaixo d'água, nós não necessariamente iríamos começar a produzir guerras, né, para respirar embaixo d'água. Isso não aconteceria da forma como, né, fica subentendido aqui nessas histórias.
Mas qualquer adaptação que desse a algum ser humano a capacidade de nadar melhor, de prender mais a respiração embaixo d'água, seria selecionada positivamente, né? Então, eventualmente, a gente poderia ter, enfim, né, seres que ficam muito tempo embaixo d'água, humanos, né, que ficam muito tempo embaixo d'água, com membranas interdigitais grandes, né, para poder nadar mais rápido, adaptações para, enfim, conseguir comer, se reproduzir embaixo d'água, poderiam surgir, né, mas não porque o meio determinou, mas porque surgiu espontaneamente e o meio selecionou. Questão 13. Fendas branquiais funcionais e desprotegidas podem ser encontradas nas raias, assim como nos tubarões também. Alguns condrictes, mas não todos, especificamente aqui tubarões e raias, né, vão ter aqui essas fendas aqui, certo? Branquiais, os gills, né, que são desprotegidas. E o que é essa coisa de desprotegida e protegida, do que isso se refere? O fato de que não tem aqui um opérculo protegendo essa entrada aqui. Ela está aberta constantemente. Em teleósteos, né, aqueles peixes que a gente está mais acostumado, eles têm ali as brancas, as aberturas branquiais, eles têm um opérculo, né? Eles abrem assim, como se fosse, né, uma... Vou usar um termo asa aqui agora, mas é um termo muito ruim. Eles abrem, fazem a respiração, né? Puxam, fazem, né, enfim, o processo ali de ventilação, de respiração deles, através dessas aberturas aqui. E tem, então, esse opérculo, certo? Que naqueles peixes que eu mostrei agora ali, o tubarão e a raia, não tem. Então, repara que, por exemplo, aqui no tubarão, mas a gente poderia pensar aqui numa raia também, né? Elas ficam expostas, ou seja, desprotegidas, enquanto que nos peixes teleósteos, enfim, via de regra, vai ter aqui uma capa aqui, né? Um opérculo protegendo. Ele afasta essa coisa, né? Esse opérculo, faz ali a passagem da água, né? O oxigênio, e depois fecha de novo. Nesse grupo dos condrictes, como eu falei, né? Nem todos vão ter essas fendas branquiais expostas. As quimeras é um grupo ali que vai ter. Elas vão estar meio que no meio termo ali, elas vão ter também um opérculo, né? Mais ou menos. Mas enfim, só fiquem com isso na cabeça porque numa prova, no futuro, isso vai surgir. E uma questão vai ser anulada por causa disso. Questões 14 a 17, um textinho aqui. Fotossíntese artificial pode ajudar no combate aos gases do efeito estufa. Um experimento que foi feito ali, né? Por um pesquisador. Que ele criou ali um modelo, né? Que, enfim, simula a fotossíntese nas plantas. Bom, a questão 14, falando aqui, né, que a fotossíntese acontece nos cloroplastos, uma questão super fácil, super trivial. E a 15 comentando aqui, né, sobre a energia que fica armazenada na molécula de ATP nas ligações fosfato. Você pega ali, né, a adenosina, você vai colocando fosfato, vira adenosina monofosfato, bifosfato, trifosfato, né? E nessas ligações fosfato você tem ali uma determinada quantidade de energia, que depois, pela quebra dessa ligação, você pode ali liberar alguma energia que pode abastecer algum processo, né, que dependa de energia. Portanto, a ATP sendo uma molécula altamente energética por conta dessas ligações de fosfato. Questão 16. A atividade que contribui para a redução da emissão do principal gás estufa. A gente poderia pensar aqui em diminuição do uso de combustíveis fósseis, né? Enfim, eliminação ali de CO2, que é o principal gás de efeito estufa. Presente na queima de combustíveis, né? Enfim, a gasolina, né? O petróleo, o carvão, etc. Repara que o aumento do consumo de carne iria levar a um aumento também da produção de carne, né? E a gente sabe, né, que o gado ali, né, através da flatulência, o metano, também é um gás de efeito estufa, poderia aumentar, na verdade, né, a presença de gases estufa na atmosfera. 17. Uma importante consequência do superaquecimento global, aumento no nível dos oceanos ao redor do mundo. Uma sequência de questões de nível Enem, uma coisa assim super fácil. Questões de 18 a 20 fala sobre anel vaginal, um método contraceptivo, né, um anel de silicone, aparentemente, que você introduz na vagina. Você que eu digo, né, enfim, pessoas que têm vagina, colocam no interior da vagina. Ele vai liberar hormônios que vão ali atuar impedindo ovulação, certo? Que é o método contraceptivo, né, a intenção do método contraceptivo. Evitar a gravidez. Bom, ele dá aqui algumas questões aqui mais técnicas. Interessante, ele fala o seguinte, ó, quando utilizado corretamente, esse método tem uma eficácia superior a 99%, então ele é super confiável, né? Sendo semelhante ao preservativo, ao evitar gravidez indesejada. Lembrando que os preservativos, sim, atuam ali inibindo a gravidez, mas são os únicos que previnem também contra doenças sexualmente transmissíveis. Esse anel aqui, no caso, ele até ajuda a prevenir a gravidez, mas não ajuda a prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis. Tem que ficar ligado nisso. 18. De acordo com o texto, a ação contraceptiva do anel vaginal ocorre devido. Bom, ele vai liberar hormônios, né, que inibem a maturação e a ruptura do folículo ovariano, ou seja, ele vai atrapalhar a ovulação. Bom, eu peguei essa imagem aqui, é uma imagem bem famosa na internet, ela é muito boa, né? Ela fala aqui sobre o ciclo menstrual, né? Ciclo de ovulação nas mulheres. Repara que a fase ovulatória está acontecendo aqui, né? Enfim, um ciclo de 28 dias acontece na metade, por volta do dia 14 ali. A gente vê aqui a evolução, né, do epitélio ali enfim, do endométrio, né? A gente vai ter uma fase folicular, uma fase ovulatória, uma fase lútea. E aqui a dança dos hormônios, né? Os hormônios ovarianos, estrogênio e a progesterona. Repara que rola um pico de estrogênio aqui, ó, anteriormente, né? Imediatamente anterior ao evento de ovulação, certo? Depois que acontece, né? O que acontece ali, a ovulação, aumenta a progesterona. E aqui é a ovulação acontecendo, né? O folículo liberando ali o óvulo. E aqui também os hormônios hipofisários, né? O FSH e
FSH e o LH. O FSH é esse pico aqui menor e o LH aqui também. Tudo isso aqui que acontece é fundamental para que haja essa ovulação, né? Se você não tiver esses picos aqui, você não tem a ovulação. E tudo isso aqui está interligado. Então, assim, vamos dar uma olhada em outro texto. Antes de eu mostrar os outros textos, vamos ver as próximas questões, porque está tudo relacionado. A 19 diz: o uso do anel vaginal pode ser comparado ao dos preservativos, uma vez que ambos. Aqui o gabarito possuem eficiência semelhante, o texto colocou ali, né? Acima de 99%. E a 20 vai dizer: os principais hormônios utilizados nas pílulas, anéis e adesivos anticoncepcionais são os estrogênios e a progesterona. Quando o ovócito é fecundado, né, e se transforma ali num embrião que vai se implantar no útero da mulher, o corpo se encarrega de não permitir que aconteça uma nova gravidez durante esse evento. Durante, né, a gravidez. Então, como é que vai acontecer isso? A HCG, gonadotrofina coriônica, né, vai estimular a secreção de progesterona e estrogênio. Aqui, ó, progesterona e estrogênio, tá vendo? Inibindo a produção de LH e FSH. Como eu mostrei lá naquela figura, né? Todo aquele sobe e desce de hormônios lá, aqueles picos, né, são fundamentais para que haja a ovulação em algum momento. Se você mantém isso aqui estável, sem aqueles picos, você evita que haja todo o desenrolar, né, da ovulação. E tem essa imagenzinha aqui. Ó, esse aqui seriam os picos naturais, né, de estrogênio e progesterona, naquele ciclo que a gente viu lá. E quando você toma a pílula, né, o anticoncepcional, o método contraceptivo que seja, que libera, né, estrogênios e progesterona, você mantém eles sempre elevados. E eles não permitem, né, que o FSH e o LH deem os picos também deles, e portanto não rola a ovulação, né? Você deixa aquilo ali parado, né, enquanto houver a gravidez. Só que aqui no caso a pessoa não está grávida, mas está fazendo isso artificialmente pelo uso de hormônios sintéticos, né, pelo uso da pílula, por exemplo. Quer saber mais detalhes e, enfim, ficar especialista nesse assunto? Gitton e Hall, livro de fisiologia, né? Fisiologia, capítulo 81, fisiologia feminina antes da gravidez e hormônios femininos. Vai falar tudo sobre aquilo, tudo. Ó, aquelas curvas que a gente viu lá, né? O estrogênio, né? O estradiol aqui, a progesterona tendo um pico depois. Aqui o evento da ovulação bem no meio, né? O FSH é legal. Repara que isso aqui tá tudo, né? É tudo perfeitamente, assim, coordenado. Tem que acontecer especificamente assim para que haja ovulação. Se você interrompe de alguma forma esses picos aqui, não vai ter ovulação. É o que acontece durante a gravidez ou com o uso de anticoncepcionais sintéticos. Aqui, por exemplo, a maturação do folículo, né? A ovulação acontecendo aqui, a formação do corpo lúteo, que também libera ali hormônios, né? Que vão ser importantes em todo esse processo. E tem um tópico aqui já quase no final do capítulo, supressão hormonal da fertilidade, a pílula, onde ele vai falar um pouquinho também sobre a ação de anticoncepcionais. Super interessante isso aqui. Questão 21. O uso de métodos anticoncepcionais hormonais aumenta o risco de ocorrência de trombose venosa. Então, assim, é fundamental, antes de começar a tomar qualquer medicamento anticoncepcional, consultar o médico, certo? Fazer ali consultas, enfim. A ocorrência desse problema, trombose venosa, está diretamente relacionada à atividade de, bom, trombos, né? Enfim, coagulação ali, plaquetas, certo? Aqui, enfim, pegar, dar uma estudadazinha na cascata de coagulação, né? Os fatores ali de coagulação, protombrina, trombina, enfim, as plaquetas, né? Fibrinogênio, fibrina, enfim, toda aquela salada de coisas, de nomes. Ó, capítulo 36 do Gitton Hall. Homeostasia, hemostasia e coagulação sanguínea, tá? Tudo aqui. Leiam, assim, mas leiam estudando mesmo, né? Fazendo esqueminhas, porque é um assunto denso e complicado. Tem muito nomezinho, como eu falei, né? Estranho. E, enfim, a pessoa tem que realmente, assim, pra se acostumar com isso aqui, a pessoa tem que ler bastante, fazer mapinha, mapa conceitual, né? Ó, formação de um coágulo, né? Um vaso sanguíneo aqui. As plaquetas começam a se aglutinar, né? Forma ali a fibrina, né? As redes de fibrina. Coágulo formado, enfim, depois, né, num evento natural, se a pessoa estiver saudável, o coágulo tende a se retrair. Isso aqui, por exemplo, pode ter sido por conta de um impacto, né, de um choque. Ó, fatores de coagulação. Isso aqui é o maior pesadelo, né? Enfim, não acho que a pessoa tem que decorar nada disso aqui, mas pelo menos ler uma vez, né, pra já ter visto, sabe? É fundamental. Conversão da protrombina em trombina. A conversão do fibrinogênio em fibrina. Falei, né? É uma coisa complexa, tem que estudar. Questão 22, observe a tabela abaixo, número esperado de eritrócitos, glóbulos vermelhos, hemácias, certo? Em pessoas saudáveis. Bom, deem uma olhadinha aí. A tabela vai continuar, eu vou botar a parte final aqui, ele fala de recém-nascidos, né? Crianças, em diversos estágios aqui de idade, né? Mulheres grávidas, lá pra cima vai ter também homens. Aqui, mulheres não grávidas, né? E homens, certo? Bom, foi feito o hematócrito, né? Pra ver ali a quantidade de componentes do sangue, hemácias, né? Eritrócitos de 5 homens sedentários, sendo 4 deles moradores de São Paulo, a 770 metros de altitude, e um deles morador de La Paz, a mais de quase 4.000 metros de altitude. A alternativa que contém um número esperado de eritrócitos no indivíduo homem morador de La Paz, a gente espera que um cara que mora numa alta, né, altitude, né, altitude mais elevada, vai ter mais eritrócitos no sangue. Portanto, das alternativas, teria que ser 6.
A gente tem ali que valores normais, né, do hematócrito em homens seria entre 4,5 e 6,5. Esse que mora em La Paz, em comparação com os que moram em São Paulo, em menor altitude, né, seria então ali o que teria maior quantidade de eritrócitos. Lembrando que isso aqui é um número esperado, isso aqui é uma situação, né, enfim, hipotética. E a questão 23 vai explorar aquele assunto das diferentes fibras musculares, né? Ele vai colocar aqui a comparação entre um goleiro, dois jogadores de futebol, sendo um goleiro, que fica mais tempo parado, né? Às vezes tem que dar ali um chute para bater o tiro de meta, às vezes vai pular para agarrar uma bola que vem, pode dar uma corridinha de vez em quando, mas ele em geral vai ficar parado. E um lateral, que é um cara que corre muito, corre para um lado, de um lado para outro, que nem um maluco. Bom, o que você espera encontrar na perna do goleiro, que é o cara que geralmente fica ali paradão a maior parte do tempo? Bom, genericamente falando, você esperaria encontrar na perna do goleiro menor quantidade de mioglobina. Aqui a gente está pensando assim, puramente na atividade que ele está exercendo ali, né? A gente não sabe, né, fisiologicamente, o cenário de cada um, mas o cara que corre mais, ele vai ter que ter mais metabolismo aeróbico na perna dele, portanto, mais mioglobina, né? E o goleiro, que vai ter ali, vai dar apenas alguns pulos de vez em quando, vai ter mais fibra branca, né? Vai ter mais, assim, atividade anaeróbica. Esse que é o assunto da questão. Eu já falei sobre isso em provas anteriores. Enfim, lembrem lá do corredor dos 100 metros rasos e do corredor de maratona, é aquele assunto. Mioglobina, né? Enfim, vai armazenar oxigênio ali no tecido muscular e esse oxigênio vai ter importância ali para o metabolismo aeróbico. Questões 24 a 25, falando aqui sobre um besourinho que tem ali um mecanismo, né, de ataque que parece uma cópia da bomba V1. Enfim, bom, ele tem ali, ele contrai duas bolsas que possui na extremidade do abdômen, mistura os ingredientes de cada uma delas e dá um jato escaldante de cerca de 100 graus Celsius na presa dele, né? Enfim, 100 graus Celsius, realmente é difícil sobreviver. O interessante não é um jato contínuo, mas sim uma sucessão de até 500 pulsos por segundo, então assim, uma engenharia bem complicada realmente. 24. A estratégia presente no besouro é somente uma dentre as diversas encontradas na natureza para evitar a predação. Identifique a alternativa que não contém uma estratégia típica de predadores presa. Bom, você não. Eu não tenho conhecimento de nenhuma espécie que induz mutações na presa ou no predador. Enfim, tem uma série enfim, você pode se mimetizar, você pode se camuflar, você pode, enfim, lançar ali algum veneno, uma peçonha. Mas induzir mutações, eu não tenho conhecimento disso. Bom, o ser humano certamente tem, né, capacidade de criar tecnologias para induzir mutações em outros seres humanos, por qualquer que seja a razão, seja militar, seja, enfim, científica. Mas a gente está aqui focando na questão ecológica, né? Não realmente assim, na biotecnologia. Mas o ser humano seria uma espécie que teria essa possibilidade, talvez. Através do uso aí, né, de algum fator, enfim, mutagênico, certo? E a 25, característica comum entre o besouro e os demais insetos. Bom, três pares de patas são hexápodes, né? Então, assim, texto para as questões 26 a 28, o relato aqui do cara que recebeu o primeiro transplante de coração, enfim, na América Latina, em 1968. Bom, o cara recebeu o coração, mas faleceu 28 dias depois. Provavelmente aconteceu aqui um caso de rejeição do órgão, que acontece muito, né? Em transplante de órgãos, assim, é rejeição, né? Tem uma série de medidas que têm que ser tomadas anteriormente, né? Para evitar que haja rejeição de um órgão, de um receptor por conta ali das peculiaridades, né, do glicocálice, das células. Temas interessantes de se pesquisar aí. Bom, atualmente o número de óbitos após o transplante de órgãos é menor, o uso desses medicamentos imunossupressores contribuem para esse sucesso, diminuindo a rejeição. Letra A, certíssimo. 27. Ainda hoje, muitos dos pacientes que aguardam transplante cardíaco possuem complicações relacionadas à doença de Chagas, provocada, né, o vetor da doença de Chagas ali, o triatomínio, né, o barbeiro, vetor do Trypanosoma cruzi. Bom, então como é que você poderia evitar a propagação da doença de Chagas? Ali, a gente sabe da relação, né, do barbeiro com as casas, né, de barro, com parede de barro, né? Então, o aumento da construção de casas, né, de alvenaria com tijolo e massa, né, cimento, concreto, reduz ali a possibilidade de barbeiros fazerem ninhos, né, na casa das pessoas, o que aumenta ali o contato dos seres humanos com esse inseto, aumentando também o risco de transmissão do tripanossoma, levando ao quadro de doença de Chagas. 28. Suponha um indivíduo que tenha que receber um catéter em seu átrio direito. Anatomia do coração, hein? Caso o catéter seja inserido em uma veia do braço e siga o sentido do fluxo sanguíneo, o caminho percorrido por esse será. Bom, ele vai entrar ali pela veia, né? Vai chegar na veia cava, no átrio direito do coração, vai seguir para o ventrículo direito, artéria pulmonar, vai para o pulmão, enfim, etc. Todo aquele caminho que a gente já está acostumado, né? Então, ó, veias cavas, superior e inferior, né? Átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, né? Vai levar ali o sangue pro pulmão, né? Para oxigenar. Vai voltar pro coração pelas veias pulmonares, né? Aqui já enriquecido em oxigênio. Vai entrar no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Aorta, né? Para ser distribuída aí pelas artérias pelo corpo.
E embora seja chato, eu acho que é útil decorar o nome dessas válvulas aqui. Válvula mitral, a aorta, certo? A válvula que leva justamente do ventrículo para a aorta. Do lado de cá, né? Enfim, válvula tronco pulmonar, tricúspide. É importante memorizar isso porque às vezes tem questão que cobra isso. 29. A energia solar é fundamental para a manutenção dos ecossistemas. Pode-se afirmar que em uma cadeia alimentar a energia ela vai diminuir ao longo da cadeia alimentar. Pirâmide de energia que a gente está acostumado também no estudo de ecologia. Peguei uma aleatória aqui na internet só para ilustrar, né? Aqui, na base, né? Os produtores primários, plantas, né? Enfim, que fazem fotossíntese, muita energia, e conforme vai sendo consumida, né? O consumidor primário, os herbívoros, né? Que comem as plantas, vai ter menos energia. Enfim, consumidores secundários ainda menos, consumidores terciários e por aí em diante ainda menos. Muita energia é perdida, né? De um nível para outro por gasto da energia nos processos metabólicos dos animais, né? Muito da matéria que é consumida não é digerida, então é meio, literalmente jogada fora, né? Nas fezes, por fim. E a questão 30 vai falar aqui sobre a recuperação de ecossistemas ao longo do tempo, denomina-se. Aqui o gabarito sucessão ecológica. O que vale a pena estudar aqui? Sucessão primária e secundária, certo? Quando ele fala aqui de recuperação, por exemplo, a gente tende a pensar logo numa área que foi derrubada, numa floresta que foi derrubada, e que depois vai se recuperar, né? Isso seria uma sucessão secundária, diferente da sucessão primária que acontece ali, né, do solo. Vou mostrar uma imagenzinha aqui. A sucessão primária ela acontece daqui, né? No solo ali, na rocha exposta, né? Que eventualmente por ação ali de líquens e, enfim, outros micro-organismos, vai surgindo aqui uma pequena camada ali de solo, né? Que pode ter função de solo, e algumas plantas, né, gramíneas, rasteiras ali, já conseguem se estabelecer ali. Repara que ao longo da sucessão, a camada de solo vai aumentando, né? Vai crescendo. Aqui, por exemplo, a gente tem árvores, essas raízes de árvores pode ter aqui 10 metros, 15 metros, não sei. Né? Tô dizendo assim, por alto. Então, assim, isso aqui seria a sucessão primária, daqui até aqui. Mas se eu vier aqui arrancar todas essas árvores e depois esse fragmento que se abriu aqui, as árvores crescerem de novo, vai ser uma sucessão secundária, né? Enfim, estaria mais relacionado assim diretamente com o termo recuperação, né? Mas, enfim, é mais ou menos isso aqui mesmo, está correto. E também tem que tomar cuidado com as diferenças entre recuperação ambiental e restauração ambiental, né? Quando a gente, por exemplo, se eu arrancar essa árvore aqui e eu quiser restaurar esse ambiente, eu vou querer que essa árvore aqui volte, né? Que essa espécie volte para aqui. Eu quero que ela esteja presente aqui. Restauração. Na recuperação, eu posso estar falando assim, apenas de recuperar funções ecossistêmicas, sabe? Eu quero ali que algum componente ali de determinada. Algum ser que ocupe determinado nicho esteja presente ali, né? Para, enfim, alguma questão complexa de relações ecológicas. Aí eu poderia pensar em recuperação de uma maneira mais abrangente, mais genérica, né? Enfim, uma discussão assim, só para dar uma agregada. E com isso ficamos por aqui. No próximo vídeo, então, vemos a primeira parte da prova da segunda fase da 14ª OBB. Até lá.